A gente vai fazer isso, como de costume, em vários passos para que a gente possa testar uma parte por vez e prosseguir aos poucos. Então, o primeiro passo vai ser implementar os métodos definir tabela encaminhamento e nextHop da classe IP. Por enquanto, a gente pode assumir que não acontecem ambiguidades na tabela de encaminhamento. Tá? Então, esse método definir tabela de encaminhamento, a implementação dele pode ser desde algo muito simples, por exemplo, self.tabela igual a tabela, até algo mais complicado. Vocês podem, por exemplo, fazer um pré-processamento com essa tabela e converter ela em uma outra estrutura de dados, por exemplo, uma tree, tá? Ou alguma outra estrutura de dados que vocês achem mais fácil de trabalhar. Importante é sempre que esse método for chamado, a gente vai descartar qualquer tabela anterior que exista e trocar pela nova, tá? Essa linha aqui faz justamente isso, mas se vocês forem fazer algum pré-processamento, levem isso em consideração, tá? É necessário fazer um pré-processamento? Não. Isso aqui eu deixei separado só para caso alguém sinta vontade de implementar algo mais sofisticado, mas não é necessário para passar os testes. Os testes trabalham com tabelas de encaminhamento bastante pequenas, então o algoritmo não precisa ser extremamente eficiente para conseguir passar. Um algoritmo de tempo linear, ou seja, que passe uma vez por todas as entradas da tabela, sempre que ele precisar determinar o endereço do próximo salto, né, do próximo roteador, ele funciona tranquilamente aqui, tá? E daí a gente tem que implementar esse método nextHop. Esse método, ele basicamente ele tem que pegar um endereço aqui que vai estar como uma string no formato x.y.z.w, uma string que mostra um endereço IP, e daí ele tem que ver cada uma dessas entradas da tabela e verificar se esse endereço está contido aqui dentro do CDR. O que é o CDR? É uma faixa de endereços IP descrita nessa notação, que basicamente como se fosse um endereço IP seguido de um bar e de um número N, que indica quantos bits desse endereço aqui devem ser considerados, desde o primeiro bit aqui dele, começando aqui da esquerda. Então, N bits precisam ser mantidos fixos, N bits desse endereço precisam ser iguais aos primeiros N bits desse endereço, e os outros podem conter qualquer coisa, tá? Podem variar. Então, a hora que a gente achar algum endereço aqui que case com um CDR, seguindo esse critério, a gente tem que retornar um nextHop correspondente. Se a gente percorrer a tabela inteira e não encontrar nunca, a gente não precisa retornar nada. No Python, quando a gente não faz um return e deixa a função chegar no final, é como se a gente estivesse retornando none. Então, pode ou deixar a função chegar no final sem retornar nada, ou pode fazer explicitamente um return none. Fica aí como vocês preferirem fazer o código. Poxa, e como que a gente consegue saber se esse endereço está dentro da faixa aqui descrita pelo CDR? Bom, tem várias formas de fazer, tá? Existe no Python até uma biblioteca pronta para isso, chamada IP address, tá? Então, dentro dessa IP address, tem aqui uma classe IP network que serve para a gente passar um CDR, e existe uma classe IP address que serve para a gente passar um certo endereço, tá? E usando essas duas classes aqui da biblioteca padrão do Python, é possível fazer essa verificação se o endereço está dentro de uma rede definida por um CDR. Mas como que isso funciona por dentro? Então, vou encorajar vocês, apesar de não ter problema nenhum usar a biblioteca padrão, eu vou encorajar vocês a tentar fazer a conta na mão, porque é uma conta que não é muito complicada. Então, a gente tem na biblioteca IPUtils, que já está importada aqui no começo do código,
a gente tem uma funçãozinha chamada str to addr. Se a gente passar aqui para ela um endereço IP, ela vai retornar para a gente esse endereço em binário, que não tem nada demais, né? É só, aqui é o 192 em hexadecimal, aqui é o 168 em hexadecimal, aqui é o 0 em hexadecimal e aqui é o 2 em hexadecimal. Então tem 4 bytes. Tá? Isso aqui não tem nada demais. Só que a gente pode converter isso aqui para um único inteiro de... A gente pode converter isso aqui para um único inteiro de 32 bits. Como que a gente faz isso? A gente usa o struct.unpack. Então a gente usa esse ponto de exclamação, que é para dizer que é Big Endian. Basicamente tudo em redes usa a notação Big Endian, tá? E a gente usa esse I maiúsculo, que é para indicar que a gente quer ler um número de 32 bits. Isso aqui funciona um pouquinho parecido com o scanf ou com scanf do C, tá? Então a gente tem um indicador aqui de formato para cada coisa que a gente quer ler. E daí ele vai retornar uma tupla. Tá? Se tivesse mais de um valor aqui nessa string binária que eu quisesse ler, teria mais de um valor nessa tupla. E dessa tupla eu posso abrir de várias formas. Posso pegar o primeiro elemento dela, ou eu posso jogar isso aqui numa variável, e daí fica implícito que é uma tupla de um valor só. Se tivesse mais de um valor na tupla, isso aqui daria erro. E o valor fica acessível aqui nessa variável que eu criei. E daí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a mesma coisa com o CDR. A gente pega o que está antes do barra. Eu vou colocar isso aqui em net, tá? E daí a gente tem que saber quantos bits a gente vai excluir do endereço, tá? Não mais quantos a gente vai manter fixo. Então, aquele N que a gente lê do CDR, aqui esse barra 24, é quantos a gente vai manter fixo. Os bits que a gente vai excluir para deixar variar vai ser 32 menos isso, né? Porque o total de bits que tem no endereço IP são do protocolo IPv4, né? O protocolo IPv6 seriam 128 bits. Mas aqui no protocolo IPv4 são 32 bits. Então, 32 menos 24 dá 8. A gente vai ter que manter 8 bits. A gente vai ter que excluir, né, 8 bits menos significativos desse número. Então, como que a gente faz para excluir 8 bits? Tem várias formas. Eu posso deslocar de 8 bits para cá e depois deslocar de volta. Bom, como que eu sei que isso está funcionando? Eu posso converter em binário no Python, tá? Então veja aqui o valor original. Quando eu excluo 8 bits e faço aqui de volta, funciona, tá? Ou a gente pode fazer uma máscara, tá? Então eu posso fazer isso aqui, end. Aqui são 8 caracteres F, ou seja, são 32 bits todos setados. E a gente pode deslocar isso aqui de 8 para a esquerda. Então ele vai ficar com 8 bits zerados nos menos significativos. Vai dar o mesmo efeito. Então tem várias formas de fazer isso. Tem vários tipos de manipulação de bit que a gente pode fazer. A gente pode até mesmo trabalhar com esse valor como se fosse uma string, né? Então ele está aqui. A gente pode excluir esses dois primeiros, que são o 0b, que é a convenção do Python. Aí a gente só tem que tomar cuidado, porque se tiver zeros à esquerda, ele não vai mostrar. Então a gente teria que mandar ele justificar à direita, numa string de 32 caracteres, e inserir zeros para preencher os espaços. Tá? Quando que isso seria necessário? Por exemplo, eu vou colocar aqui um valor no 23, que é um valor pequeno. Tá? Esses zeros aqui, eles não existiriam sem esse rjust. Tá? E daí com essa string a gente pode pegar só o começo dela e comparar com a string da rede, tá? Então como que eu faria para saber, vou colocar aqui o valor original de volta, que esse endereço está dentro dessa rede 192.168.00/24, né? O barra 24 não vai aqui, porque ele é parte dessa manipulação aqui de quantos bits a gente vai manter e quantos a gente vai excluir.
Então, como que a gente faz isso? A gente exclui aqui de alguma dessas formas esses 8 bits, né, que não fazem parte daqueles 24 que vão ser mantidos. E a gente compara isso aqui com o endereço da rede. A rigor, a gente teria que fazer isso aqui com a rede também, tá? Mas a rigor a gente teria que dar uma mensagem de erro se for configurada uma rede que já não tem esses bits aqui zerados, tá? Porque quando a gente expressa uma rede nessa notação CDR, já assume-se que a pessoa que está expressando a faixa já tomou cuidado de deixar zerado o que não vai ser considerado. Tá? Então, se esses valores forem iguais, é porque esse endereço faz parte da rede, né? Então, os primeiros 24 bits desse endereço são iguais aos primeiros 24 bits desse outro. Aí, nesse caso, a gente retornaria um next hop correspondente a essa entrada da tabela.